Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja entre nós. Hoje nós estamos no capítulo 17, Seres Perfeito, item 3, o homem de bem. O homem de bem, ele foi falado pela primeira vez lá atrás no Livro dos Espíritos. Ok? E depois é falado aqui novamente no capítulo 17, no Evangelho segundo o Espiritismo. E o homem de bem é o objetivo de todos nós. Nós, um dia, nos tornaremos homens de bem. A escrita é homem de bem, mas devido à época, 1854, 55 por aí, mas a gente está se referindo a homens e mulheres. Homem é somente para se falar da espécie, né? Homem sapiens, homem latino, homem sábio, homem, todos nós, homens e mulheres, sem distinção. Então, nos tornaremos homens de bem. Por quê? Porque nós trazemos o fluido cósmico. O fluido cósmico foi o fluido que Deus, nosso Criador, se utilizou para criar tudo, e nós, por sermos criaturas de Deus, também trazemos em nós o fluido cósmico. Aqui fala, ela falou aqui fala no fluido cósmico, que seria essa porção, na sua toda a plenitude, da bondade, dessa bondade que há em nós, que é sufocada pelo orgulho, pela vaidade, e a gente sempre está falando isso aqui. Mas hoje nós vamos falar, basicamente, é desse manual de instrução que é para chegarmos a ser homem de bem. Pelo que foi lido aqui, dá para se perceber que não é uma coisa muito simples de se fazer. Nós não vamos nos tornarmos homens de bem da noite para o dia. Há uma caminhada longa. Somos pedras brutas, chocando-se um com os outros, em alguns momentos até faísca. Nós somos aqueles ouriços, aqueles do mar, né? Que tem aqueles espinhos, e aí a gente vai se acomodando os espinhos um no outro. Não sei se alguém já viu isso. Ouriço. Então vai se acomodando os espinhos um do outro, quando eles estão no processo de procriação. Então eles vão acomodando os espinhos uns nos outros para um não ferir o outro. Então assim somos nós. A gente vai com as nossas imperfeições se colocando e se agregando uns aos outros, e quanto menos estrago a gente faça para o nosso irmão, melhor é. O ideal é que a gente não faça estrago nenhum. Só que a gente às vezes ainda, né, dá uma espetada de lá, recebe uma espetada de cá, porque ainda estamos na caminhada. Não é porque você levou uma espetada que você vai ter que revidar, e vice-versa, e aí a gente vai convivendo nessa psicosfera que ainda é muito pesada e que ainda recebe muitas influências, quer dizer, muitas das vezes os espíritos, vamos dizer assim, ignorantes, ainda conseguem interferir muito no nosso dia a dia, porque a gente acaba não deixando os bons espíritos nos influenciar. Então, a gente vai tropeçando, mas vai seguindo essa caminhada. E nesse manual aqui, a gente dá para dividir ele em 3 partes, que primeiro é o homem diante de Deus, na segunda é o homem diante de si mesmo, e na terceira, que é a maior parte, é o homem diante do seu próximo. E aí a gente vê que, de uma certa forma, se dá uma maior importância, vamos dizer assim, entre aspas, de como nós somos com o nosso próximo. Porque o nosso próximo, porque assim, nós estamos num planeta de provas e expiações. As provas é porque nós necessitamos sermos testados para saber se vamos conseguir a nota que nos qualifique. E as expiações são aqueles débitos que a gente está pagando ali em suaves prestações, né?
Antigamente, não sei se vocês lembram, que a Casa de Bahia era famosa, que fazia aquelas... Tinha até acho que 90 prestações uma vez, eu vi, algum assim. Então a gente está nisso aí. A gente está pagando as prestações suaves, né? Porque Deus não dá um fardo a qual o ombro não possa carregar. Então a gente vai pagando essas dívidas. E o mais importante que nós devemos ter aqui, foi o que foi dito aqui, é com relação à nossa postura diante das adversidades. Uma das coisas que vai mais definir a nossa caminhada são as adversidades, como a gente reage. Aquele que leva um golpe cai e fica por ali, não se levanta, ou aquele que levanta e vai adiante, aquele que para e fica se lamuriando, se reclamando. É normal quando vem a adversidade. É licença, um instantinho, porque hoje não foi fácil. Dia de sexta-feira, vou contar a história rapidinho aqui para vocês. Vocês estão muito sérios, eu fico meio triste quando está todo mundo sério. Dia de sexta-feira é um dia que eu tenho certeza que eu estou indo na direção correta. Por mais que eu traga as minhas imperfeições, por mais que eu não seja melhor do que ninguém aqui, aliás, eu necessito dessa convivência com vocês, quem mais ganha com isso sou eu. Mas dia de sexta-feira eu tenho certeza que eu estou no caminho correto, porque no dia de sexta-feira acontece tudo. Até disco voador posa lá em casa para me consertar o disco voador. Então eu tenho certeza que eu estou no caminho correto, porque as adversidades elas vêm, porque seria muito fácil se na sexta-feira as pessoas fossem lá em casa, me buscassem, me colocassem aqui sentado, e seria fácil demais. Difícil é eu ter que sair de casa e vir para cá, mas isso daí é por quê? Porque eu necessito disso daí. Porque se fosse diferente, seria diferente. Então, como não é diferente, é porque tem que ser assim mesmo. Então, voltando à nossa conversa, tá, gente? Ó, quem quiser falar qualquer coisa, interromper, levantar qualquer questão, acrescentar qualquer coisa, fazer qualquer pergunta, fique à vontade. Se eu não souber responder agora, nossa irmã Marta está aqui, ela é uma das redatoras lá da Ferne, e ela responde aí. Se eu não souber, ela responde. Ela que corrige lá as publicações na Terra. Então assim, e aí nós estamos lá na questão 982 do Livro dos Espíritos, se não salvo engano, mas é 982, que é perguntado aos espíritos se nós espíritas, por sermos espíritas, se está tudo tranquilo no além-túmulo. E a resposta é que não. O que faz a gente ficar tranquilo no além-túmulo é ser bom. Então a gente já começa a ver que ser bom é muito mais importante do que propriamente a religião, a fé que você professa. E a doutrina espírita, ela tem uma particularidade que ela não está preocupada com o autoconhecimento. Não é o principal, não é isso. Vamos lá, vamos colocar aqui, apagar e botar de novo. Não é a principal função da doutrina espírita fazer o autoconhecimento, não é. Ele é necessário? É. Mas o que é fundamental, a principal coisa da doutrina espírita é a nossa reformulação, é a nossa reforma íntima. Mas, para nós fazermos a nossa reforma íntima, é necessário o autoconhecimento. Aí vocês vão perguntar, então, o que você está falando? É porque muitas das vezes nós fazemos o autoconhecimento, vamos lá descobrir, eu sou estúpido, eu sou impaciente, mas aí eu digo, pronto, já descobri que eu sou estúpido, eu sou impaciente, quem quiser conviver comigo vai conviver assim. Eu tenho autoconhecimento, mas eu não quero fazer nada. Então isso para a doutrina espírita não serve. O conhece a ti mesmo, ele só serve se você conhecer e se você buscar se modificar. Porque não existe ninguém que esteja nesse plano que não tenha nada para modificar. Ou vocês conhecem alguém? Alguém conhece aí? Alguém nesse plano que não precisa modificar nada?
Alguém conhece? Conhece alguém que não precisa? Vamos lá, o pastor, o padre, o papa, o orador espírito, todos têm alguma coisa para modificar? Ou não? Tem ou não tem, pessoal? Acho que o sofá está atrapalhando aí a acústica. O sofá está atrapalhando a acústica aí atrás? Tem ou não tem? Tem. Tem? Aí você vai lá, pega seu evangelho. Não, seu evangelho não, que aí é fácil. Pega a sua Bíblia, aí vai lá para a igreja. Aí você descobre que o padre não é aquela pessoa. Aí você vai deixar de ser católico? Vai para o templo protestante, descobre que o pastor não é santo. Vai deixar de ser protestante? Não. E vem aqui, descobre que o orador é mais ou menos, mais para menos do que para mais. Vai deixar de ser espírita? Hã? Agora você não. Continuar vindo, né? Pronto, agora eu estou mais tranquilo. Se por acaso vocês me pegarem fazendo alguma coisa de errado, não fiquem aborrecidos comigo. Então pega e bota na parede com o prego igual pregou Jesus, né? Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um manual a seguir. E esse manual a seguir, ele está condicionado a quê? Alguém pode impor esse manual a gente? Porque nós temos o livre agir. Nós temos o livre-arbítrio, não somos livres? Mas, nós temos também o quê? Temos o livre-agir e temos o quê? Depois do livre-agir, nós temos causa e efeito. A causa e efeito é o seguinte: tudo aquilo que você faz, você está sujeito às suas ações. Ou seja, você tem o seu livre agir, mas você está sujeito. Se você faz uma ação boa, você está sujeito a uma ação boa. Tudo aquilo que você joga na natureza, a natureza te devolve, né? Porque isso é uma lei de Deus. Então, se você faz uma ação ruim, obviamente essa ação ruim vai vir de volta para você. Na hora que você direciona um pensamento negativo para qualquer pessoa, esse pensamento negativo, ele vai estar em você. Ele só vai chegar até a outra pessoa se aquela outra pessoa der a brecha. Se aquela pessoa entrar nessa sintonia e vice-versa. Então, nós somos responsáveis pelaquilo que falamos e pelaquilo que pensamos e pelaquilo que fazemos. Existem pessoas que pensam. Ela pensou no mal. Está errado? Tá. Ela pensou no mal, mas ela não fez o mal. Ela refletiu. Você tem uma atenuante. Mas você pensou no mal e você fez o mal. Aí, a responsabilidade agora já é maior, porque você, além de plasmar o mal, você foi lá e executou o mal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que não são todos os pensamentos que passam pela nossa cabeça que nós devemos dar vazão a eles. Porque o homem de bem é aquele que consegue filtrar os pensamentos. Toda vida que um pensamento negativo, pesado, vai chegando para o homem de bem, mas vamos dizer assim, para o homem que está tentando ser o homem de bem. Fica mais fácil? O homem que está tentando ser um homem de bem. Quando vem um pensamento, porque veja bem, nós não controlamos o nosso pensamento, controlamos? A gente consegue ficar assim, agora eu não vou pensar. Nós não controlamos, mas nós podemos substituir, não podemos substituir esses pensamentos? Vem um pensamento ruim, você pensa numa coisa boa e vai substituindo. Por quê? Porque uma das principais coisas que fazem as pessoas tropeçarem, podem acreditar,
elas começam no pensamento. Diz assim, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Não, diga o que tu pensas, eu te direi quem tu és. Porque a força que você emprega num pensamento negativo, a probabilidade desse mal lhe fazer mal, quer dizer, esse mal infeccionar você mesmo, inflamar você mesmo, é muito grande. Por quê? Porque a energia do mal é uma energia pesada. E muitas das vezes as pessoas que ficam pensando mal, seja de qualquer situação, elas adoecem muito rápido. Porque a positividade, ela dá aquele refrigério nas células. É como as pessoas muito melancólicas, aquelas que guardam muitas energias pesadas. Elas têm a tendência a ter um câncer. Deu para entender isso? Pensamento negativo, que você fica guardando aquela melancolia, ele vai adoecendo as suas células ao ponto de você ter um câncer. Então, a primeira terapia, a melhor terapia, o melhor medicamento, pode ser a terapia também, mas o melhor medicamento para você prevenir um câncer ou até outras doenças é a positividade, é os pensamentos positivos. Por isso que às vezes a gente vê a televisão, quando ela passa ali uma notícia ruim, ela fica ali explorando aquela notícia por muito tempo. Por quê? Porque ela vai jogando aquela onda mental, e vocês percebam que em geral as pessoas tendem a acompanhar muito mais os pensamentos negativos do que os positivos. Por exemplo, uma notícia assim, fulano espancou ciclano, se separou, a pessoa corre lá para ver. Fulano roubou não sei o que, a pessoa corre lá para ver. Então, as notícias ruins, elas acabam atraindo mais a atenção das pessoas. Consequentemente, essas energias negativas acabam dando vazão maior às pessoas. É isso daí que vai adoecendo as pessoas. Podem acreditar. O pensamento é uma das coisas que mais adoecem as pessoas. E existem estudos que falam sobre isso. Sobre você pensar positivo. E o homem de bem, ele tem, quer dizer, vamos dizer, o homem que está a caminho de se transformar no homem de bem, que é o nosso caso aqui. Quanto mais ele foge dos pensamentos negativos, mais ele se afasta daquilo que lhe pode causar o tropeço. Porque nós aprendemos, ainda nessa condição, com os erros. Mas a gente também não é obrigado a todo tempo estar tropeçando. Por exemplo, existe o efeito, não sei se vocês já ouviram falar, no efeito rotatório. O efeito rotatório é aquele indivíduo que ele fica rodando em volta de si mesmo e não sai daquilo ali. Ele fica repetindo as mesmas atitudes, ele tem a mesma postura, mas ele quer ter um resultado no final diferente. E ele não consegue. Porque ele não muda o seu pensamento, ele não muda a sua forma de encarar as coisas, e ele não vai sair disso aí. Ele vai ficar o tempo todo naquela rotatória ali, e vai ficar girando nele mesmo e não vai sair. A gente precisa traçar uma reta. Qual é o nosso objetivo? Porque no final das contas, quando a gente vem para o plano material, e nós temos a nossa encarnação, no nosso íntimo, nós sabemos qual é o nosso objetivo. A gente tem no nosso íntimo, a gente sabe qual é o nosso objetivo. Só que muitas das vezes, a gente, ou por dar vazão aos pensamentos de outras pessoas, ou por se sabotar, ou por se achar incapaz, a gente vai se distanciando do nosso verdadeiro objetivo. E no que você se distancia do seu verdadeiro objetivo, você começa a desperdiçar a encarnação a qual você pertence, a qual lhe foi dada. Porque essa encarnação, pode ter certeza, ela foi dada a você como uma benesse, como um bônus, para que você possa alcançar verdadeiramente ser um homem de bem. Quando
quando Allan Kardec estava fazendo a codificação da doutrina, quando ele estava trabalhando com os médiuns, ele observou uma coisa que chamou muita atenção dele. Ele observou que tinha espíritos do outro lado, né? Espírito do outro lado é ótimo. Tinham espíritos no plano espiritual sofrendo e espíritos felizes, em graus de consciência, de evolução e de sentidos diferentes totalmente uns dos outros. E aí chamou a atenção dele, ele pensou o seguinte: bom, tem que ter alguma coisa que mova isso aí, porque uns estão ali felizes e outros estão ali infelizes. E ele foi atrás de saber isso daí. E aí ele descobriu que aqueles que estavam ali infelizes eram aqueles espíritos que, quando estavam encarnados, eles desperdiçaram a sua encarnação. Eles deram vazão a sentimentos e a sentidos que não lhe levaram a lugar algum. Eles não trataram de fazer a sua reforma moral. Eles se enveredaram pelos vícios, de todas as formas. E aí, quando eles desencarnaram, eles se encontraram nessa situação. Os outros que estavam infelizes, e o interessante disso tudo é que não tinha, poderia ser rico ou pobre, não garantia nada. Não é quem era rico estava lá feliz, quem era pobre estava chorando. Não, pelo contrário. Tinham muitos ricos lá chorando e muitos pobres rindo e vice-versa. O que determinava era aquele que conseguiu fazer a sua reforma. Porque eu volto a dizer, a doutrina, o principal fundamento da doutrina é a reforma moral. E os problemas que temos neste plano e no outro também é de ordem moral. Também é de ordem moral. Porque aquilo que você leva consigo, eu sempre digo isso aqui, a gente se preocupa como a gente vive, mas a gente também tem que se preocupar como nós desencarnamos. Porque, por exemplo, muitas das vezes, você tem um ente querido que desencarnou, não sei se já aconteceu isso com vocês aqui, que ele desencarnou, mas que ele tinha uma vida aqui completamente atribulada. Quando você sonha, não sei se aconteceu com isso, se aconteceu com alguém, fale, por favor. Você tem um sonho com esse parente, você tem um sonho atribulado com ele. Você não tem um sonho legal. Já aquele parente que estava aqui, que era aquela pessoa positiva, aquela pessoa que se preocupava com os outros, aquela pessoa, vamos dizer assim, aquele homem bom, quando você sonha com ele, você já tem um sonho diferente. Já aconteceu isso com alguém aqui ou não? E você sonhar com uma pessoa que tinha uma vida atribulada aqui, no outro plano, com aquela sensação de sofrimento, e aquele que estava numa situação melhor. Ó, chegou o Batman aí, pessoal, então eu vou falar e vou voltar. Então, já aconteceu isso com vocês? Tem um parente que tinha mais dificuldade, já aconteceu? Não? Já aconteceu com a senhora? Já da família, eu já acordava assim, agoniada, e com pesadelo. Já foi poucas pessoas que eu acordava, não tinha pesadelo. Eu me acordava e me sentia feliz. Se eu não estivesse conversando com a pessoa dessa vida, já aconteceu. Aconteceu um fato comigo, uma pessoa que desencarnou na minha família, e aí eu queria falar determinadas coisas, mas eu não podia falar porque aquilo que eu sentia e aquilo que eu já tinha até sonhado não eram coisas positivas. Então eu não falei, porque a gente não pode levar qualquer tipo, principalmente à luz da doutrina, a gente não pode levar qualquer tipo de informação para as pessoas que possam trazer essa pessoa a desespero. A doutrina, ela tem que ser para consolar e confortar. Você não pode chegar e dizer para uma pessoa: não, eu sou do fulano de tal, que ele estava acorrentado, que ele estava mexendo numa caldeira, que ele estava na fogueira. Você não pode fazer isso, porque primeiro que é falta de caridade, e segundo que essa não é a função da doutrina e não é a função de nós, né? É assim? Porque nós sentimos a falta daqueles que partem, né? Só que a gente tem que ter um entendimento que aquele que partiu são do plano,
que a morte não existe, é isso? Que somos imortais, a gente tem que ter toda essa consciência. Porém, é natural que você tenha um luto, porém é natural que você sinta falta, isso é natural. As dificuldades são naturais. O que não é natural é você deixar uma dificuldade a ponto daquela tristeza virar uma depressão. Aí não é natural, porque aí a gente invade a gente ultrapassa, né, aquilo que seria os limites para que a gente possa evoluir. Eu não estou dizendo que não há uma dificuldade muito grande nas depressões. Não estou dizendo que não seja um problema sério as depressões, mas nós temos que ter forças, porque a consolação e a felicidade é uma coisa que foi prometida por Deus. Então, é uma coisa que ela vai chegar até nós, que ela está ao nosso alcance. Certo? Então, nós temos condições de, a qualquer momento, em qualquer situação, de vencer as dificuldades. Nós temos condições para isso. Muitas das vezes a gente se sente fraco, você não tem forças para sair daquela situação, mas é porque talvez você não esteja ainda enxergando aquilo que lhe foi prometido por Deus. E é uma promessa. A gente, assim, não sei se vocês leem a Bíblia, se não leem, mas a terra